Olha só, eu falo pra vocês que a quantidade de podre que deve ter no STF, cara, é muito maior do que a gente imagina. Olha esse caso aqui. Eu não tenho como afirmar pra vocês que tem corrupção nesse negócio, não. Mas dá toda a pinta que tem. E quem é o ministro corrupto nesse caso, supostamente, se houver corrupção? É o Dias Toffoli. Olha que história estranha é essa dos cartórios da Bahia, né? Vocês sabem, durante muito tempo no Brasil, o cartório era uma propriedade privada. O cara era dono do cartório e passava pro filho. Era hereditário os cartórios. É um absurdo isso, né? Porque cartório ganha bem pra caramba, né? Você sabe. Aqui, ó, donos de cartório são os profissionais que mais acumulam patrimônio, coisa e tal. Ganha muito dinheiro dono de cartório em qualquer lugar do Brasil, né? E o que acontece nesse caso? Teve uma lei no Brasil que mudou esse negócio, passa a ter concurso para cartório. Você não é mais ganha mais um cartório, ele é seu. Tem concurso público, você se torna titular de cartório durante um período ou até a sua morte e depois acaba, faz outro concurso para outra pessoa ser. Não é mais como era antes, que era de propriedade da pessoa e pronto, né? E eu sinceramente acho isso ainda um absurdo, eu acho um absurdo existirem cartórios no Brasil, não deveria existir esse tipo de coisa, é uma besteira. Com a tecnologia que a gente tem hoje, tudo que um cartório faz pode ser feito pela internet, sem absolutamente perda nenhuma, basta fazer um sistema bacaninha e pronto, resolve-se tudo, mas enfim. É lógico que entre o sistema anterior e o novo sistema, né, ainda é muito pior o sistema anterior do que o novo sistema, né? Enfim, o que aconteceu nessa história toda? Né? Nesse meio tempo, há 14 anos atrás, o Estado da Bahia fez uma lei que dava titularidade de cartório para pessoas do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, um monte de pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça da Bahia ganharam titularidade de cartórios na Bahia. E isso, evidentemente, vai contra a lei brasileira que diz que tem que ter concurso para cartório, né? O pessoal entrou na justiça, alegando inconstitucionalidade, e daí esses donos de cartório tomaram posse, esses cartórios estão funcionando, essas pessoas estão ganhando dinheiro com isso, só que no STF isso já foi decretado inconstitucional há muito tempo, já está 6-0 pela inconstitucionalidade dessa lei, que é óbvia, é patente, está dando uma ajuda para o pessoal que não existe em lugar nenhum, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso está na mão do Toffoli, e o Toffoli está enrolando com esse processo. 14 anos enrolando sem julgar essa ação, 3 bilhões de reais sobre os cartórios contratam advogados caríssimos, advogados parentes de ministro, amigos de ministro, sabe-se lá, ou talvez que não sejam nem isso, mas que tenham, né, o contato desses outros advogados que são ligados aos ministros e coisa e tal. E dessa forma o Toffoli continua mantendo essa galera ganhando dinheiro na Bahia como se não houvesse amanhã. Eu vou te falar uma coisa, bicho, é um caso absurdo isso aqui. Alguém tinha que investigar isso. E aí que eu falo pra vocês que é o problema do STF. Quem é que investiga o STF? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de agosto de 2026, às 2 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Nippon Ancap, IDP, Instituto da Dupla Penetração, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o STF continua julgando esse caso, tá 14 anos sem julgar essa ação. Foram mais de 100 tabeliães que, sem concurso público, seguem nos cargos, faturam ao contrário dos outros estrados. O grupo arrecadou milhões para pagar advogados. Ele mantém advogados caríssimos, advogados muito caros, né? E aí que fica essa dúvida, se não tem, além de advogados caros, uma parte desse dinheiro não está chegando nos ministros, né? Particularmente no Dias Toffoli. Vamos lembrar que toda essa onda de autoritarismo que a gente está vivendo hoje, a gente não pode deixar de lembrar, é fruto de uma tentativa de proteger o Dias Toffoli, né? O Dias Toffoli, lá em 2019, foi identificado como um dos integrantes lá da Lava Jato. Ele estava recebendo dinheiro, era o amigo do meu pai lá nas planilhas do Odebrecht. Então, ou seja, todo mundo sabe que o Toffoli tem enrolação. E a gente sabe mais ainda agora, com o Resort Itaiaiá, fundos da REAG, caso Master, não sei o que lá. O Toffoli está totalmente enrolado com esse negócio. Foi justamente a tentativa de salvar o rabinho do Toffoli que começou toda essa onda com o inquérito das fake news lá em 2019, essa onda de autoritarismo e coisa e tal. E eu fico imaginando, o fato dos outros ministros terem seguido nessa linha, né, muita gente toma isso como, não, porque estão querendo combater o bolsonarismo e coisa e tal. Sim, eles queriam combater o bolsonarismo porque eles veem no bolsonarismo uma ameaça para eles. O Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro estava ameaçando essa galera toda que ganhava dinheiro lá em Brasília. Eu já expliquei para vocês como é que é o esquema lá, como todo mundo lá em Brasília tem alguma coisa enrolada com alguém, eles não têm problema com ninguém, porque né, se você me atacar, eu vou lá e puxo aquele seu caso também, e sai na mídia aquele seu caso de corrupção velho, e pronto, e tá tudo bem, então ninguém faz nada com ninguém, fica todo mundo roubando o povo brasileiro sem ninguém fazer nada. Por que o Bolsonaro ameaçava esse pessoal? Porque o Bolsonaro não tinha nada. O Bolsonaro, até o Joaquim Barbosa falou no julgamento lá do Mensalão, o Bolsonaro não tinha nada, nunca se envolveu com isso. Então isso ameaça eles mais do que qualquer outra coisa, né? Não é problema de ligação com os Estados Unidos, capitalismo, comunismo, é simplesmente evitar a roubalheira desse pessoal, né? Aqui, ó. Em setembro, completam 14 anos que chegou ao Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona a permanência de titulares de cartório nomeados sem concurso específico na Bahia. Sem julgamento até hoje, o processo já permitiu que eles faturassem 3,1 bilhões de reais nos cartórios, né?
Sozinho, o então relator Dias Toffoli manteve o processo em seu gabinete por 9 anos. Nesse meio tempo, o ministro paralisou o julgamento 5 vezes. Quando recomeçava, Toffoli mandava tirar do plenário virtual para o presencial e vice-versa. Ou seja, manobras claramente protelatórias subindo de um lado para o outro, né? O placar está 6-0 para declarar inconstitucional a lei que transformou mais de 100 servidores do Tribunal de Justiça da Bahia em titulares de cartório, mesmo sem concurso público de provas e títulos como determina a Constituição. Ou seja, esse pessoal todo ganhou um cargo de cartório, evidentemente de forma inconstitucional. Não tenho o que dizer. Já está 6-0 a votação pela inconstitucionalidade. Mas, por enquanto, o Toffoli segura o processo, não tem o trânsito em julgado, os caras continuam ganhando dinheiro, né? A lei é de 2011. A ação do Ministério Público Federal foi aberta em setembro de 2012. Enquanto a ação não é concluída, esses caras continuam ganhando dinheiro, né? Ganhando bem, porque você sabe que dono de cartório ganha bem, né? É das profissões mais bem pagas no Brasil. E a coluna, o Supremo defendeu o tempo de julgamento sem conclusão. O tempo de tramitação de processos no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade decorre do cumprimento rigoroso das fases processuais, da análise da manifestação dos órgãos de origem, das partes, da alta complexidade técnica das matérias debatidas. Ah, para com isso. É óbvio que é inconstitucional essa lei, não tem que debater porra nenhuma, é evidente. A Constituição diz que tem que ter concurso público para titular de cartório. O governo da Bahia fez uma lei tirada do cu que nomeia pessoas aleatoriamente sem concurso. Não tem o que dizer, é inconstitucional, já está 6-0, já perdeu, né? Não tem como reverter mais o resultado. No entanto, o Toffoli continua segurando. O próprio STF e o Conselho Nacional de Justiça, contudo, já julgaram casos semelhantes em 7 outras unidades da federação, enquanto as da Bahia seguem sem decisão. Não foi a Bahia a única que fez essa lambança. Outras unidades da federação fizeram também, já decidiram, já tornaram inconstitucional, já tiveram que fazer concurso público, mas a da Bahia continua, né? Aqui, ó, cientes que poderiam perder os cartórios, os tabeliães baianos se mobilizaram para arrecadar milhões de reais, destinados ao pagamento de advogados que atuavam nos processos do Supremo. Mostram atas de reunião obtidas pelo Metrópolis, né? Em meados de 2016, quando a ação esteve perto de ser julgada pela primeira vez, o então relator Dias Toffoli incluiu o processo em pauta e o retirou 43 dias depois. Diante desse cenário, tabeliães estão presidentes da IEPTBA, deve ser o sindicato dos tabeliães da Bahia, e um titular de cartório de Feira de Santana reuniram-se em Salvador naquele ano. Na reunião, decidiram repassar 500 mil a essa associação que havia pedido o adiamento, além de aumentar o valor das contribuições dos associados. Ou seja, todo mês o pessoal reúne um monte de dinheiro, de milhões, para essa associação e não sei o quê, e isso de alguma forma consegue convencer o Toffoli a não julgar esse caso, a não dar a conclusão desse caso da Bahia, né? E já vão 14 anos nessa brincadeira com os titulares do cartório na Bahia. Agora, me fala, eu não sei, isso aqui não é evidência, evidentemente, de que há corrupção. Não pode dizer que isso aqui só já diga que tem corrupção. Mas não é estranho isso? É o que eu falo para vocês, cara. Aquele caso da Lava Jato, o caso do Resort Itaiaiá, isso é só a ponta do iceberg, cara. O que esse pessoal, ministro da STF, deve ganhar de dinheiro com essas porcarias, mas deve ser muito dinheiro mesmo que esse pessoal faz, cara. É muita grana que esse pessoal recebe. Por isso que eles têm esse medo todo do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é alguém que pode investigar esse troço, que pode bater nesse pessoal, que pode tirar esse pessoal de lá, acabar com os esquemas todos, e não tem como fazer nada com ele, né? Tentaram inventar um monte de história, né? Tentaram botar negócio de joias e não sei o que lá. Nada colou com o Bolsonaro, porque todo mundo vê que não tem lógica, não tem motivo realmente para aquela acusação, né? No final, inventaram o caso lá de golpe, que também não tem lógica nenhuma, mas foi o que conseguiram inventar para colocar o cara na cadeia para tirar ele da presidência, né? Ou seja, é isso que está acontecendo, cara. Aqui. Outras unidades da federação já tiveram esse problema e o STF já julgou e já decidiu, mas a Bahia continua nesse esquema, né? E aí que você fala, como é que eles arrumam dinheiro? Como é que o Lula ganha tanto dinheiro na Bahia? Olha a rede de gente que tem na Bahia querendo a corrupção, querendo manter essa corrupção, manter o PT podre no poder e os ministros do STF podres também para continuar roubando desse jeito, né? Cara, é um absurdo isso, bicho. É um absurdo. Mas vai mudar. Eu tenho certeza que o Flávio vai ganhar a eleição esse ano e ano que vem vai começar a mexer no STF e de cima para baixo a gente desmonta essa rede de absurdos aí, de corruptos que está no poder no Brasil. Pelo menos, eles vão ficar mais com medo. Não vão ficar tão ousados como são hoje.